Olá pessoal, meu nome é Kaique, sou professor de matemática e a nossa aula de hoje vai ser sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Para darmos início, vamos falar um pouco sobre as grandezas diretamente proporcionais. Bom, aqui eu tenho um exemplo que nos diz o seguinte: no exemplo da fundição, temos uma situação sobre a produção de ferro fundido de acordo com a tabela abaixo. Bom, note, alunos, que nesta tabela a gente tem uma representação da produção de ferro fundido, a gente tem o tempo que está sendo gasto, né, o tempo gasto para ser produzido, e a gente tem a produção em quilos. Note que em 5 minutos a gente tem uma produção de 100 quilos de ferro. Ou seja, observando bem essa tabela, note que à medida que meu tempo ele vai aumentando 5, 10, 15, 20, 25, 30, a minha produção também aumenta. Se essas coisas acontecem ao mesmo tempo, a gente tem grandezas diretamente proporcionais, pois à medida que o meu tempo ele aumentou, a minha produção também aumentou, certo? Bom, então falando de forma bem resumida, duas grandezas são diretamente proporcionais quando o aumento de uma implica no aumento da outra. Ah, professor, foi o exemplo do caso anterior. Exatamente, pois no exemplo anterior, à medida que meu tempo ele foi aumentando, a minha produção também ela cresceu, né? E pode acontecer de quando a redução de uma implicar na redução de outra. Ou seja, o que você fizer com uma acontecerá com a outra. Se a gente tem um tempo menor, a produção, consequentemente, será menor também. Bom, pessoal, agora aqui a gente vai aplicar, a gente vai resolver alguns exercícios que envolvem grandezas diretamente proporcionais. Maria Gabriela está fazendo docinhos para vender. Com 2 latas de leite condensado, ela faz 100 brigadeiros. Quantas latas ela precisará para uma produção de 350 brigadeiros? Bom, para a resolução dessa questão, então, eu separei as informações em uma tabela, né? E o que a gente pode tirar deste problema é que em 2 latas de leite condensado, Maria Gabriela ela consegue produzir 100 brigadeiros. O problema pede para a gente determinar quantas latas de leite condensado será necessário para uma produção de 350 brigadeiros, né? Então aqui, 2 está para 100, assim como x está para 350. Resolvendo aqui, né, a regra de 3, como que a gente resolve aqui, alunos? Basta a gente multiplicar cruzado, né? 100 vezes x é igual a 100x. Então, 100x é igual a 2 vezes 350. Professor, quem está multiplicando passa a dividir, exatamente, né? 100x é igual a 700, que é 2 vezes 350. X é igual a 700. Esse 100 que está multiplicando x passa a dividir. X é igual a 7, né? Logo, para Maria Gabriela produzir 350 brigadeiros, será necessário 7 latas de leite condensado. O que vocês puderam observar nesta questão é que à medida que o número de latas de leite condensado aumentou, a minha produção de brigadeiros também aumentou. Professor, seria um exemplo de uma grandeza diretamente proporcional? Exato, né? Porque quanto mais brigadeiros, mais latas de leite condensado são necessárias. Portanto, trata-se de uma grandeza diretamente proporcional. Note que em ambas as situações, aqui a gente teve um aumento, consequentemente, a gente teve um aumento no número de brigadeiros também. Então, o que a gente pode concluir é que à medida que o número de latas de leite condensado aumenta, a minha produção também vai aumentar. Logo, é um exemplo de uma grandeza diretamente proporcional. Vejamos o exercício 2. Bianca está fazendo máscaras para vender. O metro do tecido custa R$ 3,50.
Com R$ 63, ela consegue comprar quantos metros de tecido? O que a gente precisa fazer inicialmente aqui, gente, nessa questão? Separar as informações, né? Então, eu separei aqui montando uma tabela. Eu coloquei a relação de metro e custo. Em 1 metro, o problema nos diz que em 1 metro de tecido, Bianca, ela tem um custo de R$ 3,50. A gente precisa descobrir, né, se Bianca tem um investimento de R$ 63, quantos metros de tecido será necessário, né? Então, a gente chama aqui de X. Bom, a gente vai resolver essa questão, né, multiplicando aqui cruzado agora. Eu tenho 3,50 vezes X. Eu separei, coloquei aqui na frente, é igual a 63 vezes 1. Quem está multiplicando, passa a dividir. Logo, x é igual a 63 dividido por 3,5. X é igual a 18 metros. Professor, neste exemplo, a gente teve outra situação em que, à medida que o número de metros aumentou, o meu custo também aumentou. Exatamente. Logo, né, gente, é uma situação de uma grandeza diretamente proporcional, pois em ambas as situações, à medida que eu fui aumentando a quantidade de metros de tecido que Bianca vai utilizar para a produção de máscaras, o custo também aumentou. Então, é um exemplo de uma grandeza diretamente proporcional, pois quanto maior o custo, mais metros podemos comprar. Portanto, trata-se de uma grandeza diretamente proporcional. Vejamos agora o exercício de número 4. Um restaurante cobra R$ 45 pelo quilo da comida. Uma pessoa que comeu 350 gramas pagou quanto? A gente separa essas informações. Eu separei essas informações aqui na tabela, né? Eu separei a relação de peso e valor. Bom, o problema nos diz que 1 quilo, né? O peso aí, em 1 quilo, a gente paga R$ 45. No caso, a pessoa que vai consumir, né? Bom, uma pessoa que comeu 350 gramas, qual é o custo que ela vai pagar? Para a resolução dessa questão, a gente precisa igualar as unidades divididas, certo? Note que aqui a gente tem 350 gramas e a gente precisa fazer essa conversão em quilogramas. 350 gramas equivale a quantos quilos? Basta a gente dividir aqui, né, por 1.000. Então, atenção, neste caso, precisamos transformar 350 gramas para quilo. Fazendo essa conversão, temos que 350 gramas equivale a 0,350 quilogramas. Feito isto, a gente separa essas informações e coloca aqui na tabela. Então, em 1 quilo de comida, o custo é de R$ 45 e o problema pede para determinar aí o custo, né, de 0,350 quilos ou 350 gramas, que é igual a X. Então, resolvendo aqui, né, a gente utiliza a regra de 3, a gente multiplica cruzado aqui. 1 vezes x, que é o que eu coloquei aqui na frente, é igual a 45 vezes 0,350. Né? Resolvendo isso daqui, x é igual a R$ 15,75. Bom, o que a gente pode concluir, então, é que uma pessoa que consumiu 350 gramas, ela vai ter um custo aí de R$ 15,75. Este é um outro exemplo de uma grandeza diretamente proporcional, né? Se vocês, por exemplo, vão no restaurante, já tem o preço definido, né, do quilo lá da comida. À medida que vocês vão comendo cada vez mais, consequentemente, o valor que vocês vão pagar vão aumentar, né? Então, à medida que eu aumento a quantidade, né, o peso da comida, o valor também ele vai aumentar. Quanto maior o peso, maior o valor. Portanto, trata-se de uma grandeza diretamente proporcional.
Vejamos o exercício 5. 4 pedreiros constroem uma casa em 150 dias. Em quantos dias 6 pedreiros constroem uma casa igual? Bom, separando as informações, a gente sabe que 4 pedreiros, eles gastam 150 dias para a construção de uma casa. Se a gente aumenta a quantidade de pedreiros, o tempo, ele vai ser maior ou menor? Resposta: ah, professor, o tempo ele vai ser menor. Mas neste caso não seria o exemplo de uma grandeza diretamente proporcional. Exatamente, não seria o exemplo de uma grandeza diretamente proporcional, pois à medida que eu aumentei o número de pedreiros, o número de dias ele reduziu. Neste caso, não é o exemplo de uma grandeza diretamente proporcional. Para ser uma grandeza diretamente proporcional, a gente precisaria ter um valor aqui, no caso, acima de 150. Né? Pela lógica, se a gente, numa construção de uma casa, se a gente aumenta a quantidade do número de pedreiros, o tempo gasto para esta construção será menor. É o que eu coloquei aqui. Quanto mais pedreiros trabalhando, menos dias para terminar o serviço. Portanto, gente, este é um exemplo de uma grandeza inversamente proporcional, que é diferente de grandezas inversamente proporcionais, né? Para a resolução dessa questão aqui, a gente separa as informações em uma tabela. 4 pedreiros, eles gastam 150 dias para a construção de uma casa. E se a gente aumenta a quantidade de pedreiros, então a gente chama isso aqui de X. Para a resolução dessa questão, a gente teria que inverter. No caso, 150 aqui em cima e X embaixo, a gente trocaria a ordem. X ficaria em cima e 150 viria, né, no caso, aqui para baixo, certo? A gente leva esse X aqui para cima e a gente traz esse 150 aqui para baixo, para a resolução dessa questão. Bom, então a gente teria 4 vezes 150 é igual a 6 vezes x, ou 6 vezes x é igual a 4 vezes 150. Multiplicando aqui, 6 vezes x, 6x. 4 vezes 150 é igual a 600. Quem está multiplicando, passa a dividir. X é igual a 600 dividido por 6. X é igual a 100. Logo, se 4 pedreiros gastam 150 dias para a construção de uma casa, 6 pedreiros eles vão gastar 100 dias. Neste caso, professor, o número de dias ele diminuiu exatamente. À medida que eu aumentei o número de pedreiros, o número de dias para a construção desta casa diminuiu. Né? É um exemplo de uma grandeza inversamente proporcional, diferente dos exercícios que a gente resolveu anteriormente. Bom, agora a gente entra um pouco nas grandezas inversamente proporcionais e a gente pode trazer uma situação que envolve grandezas inversamente proporcional. Um ciclista faz um treino para uma prova de 1.000 metros contra o relógio, mantendo em cada volta uma velocidade constante. Ele obtém um tempo correspondente conforme a tabela ao lado. Bom, então um ciclista ele faz um percurso, né, de 1.000 metros. Note que se um ciclista, à medida que ele vai aumentando essa velocidade, no caso a velocidade que está sendo dada em metros por segundo, quanto mais rápido, né, no caso ele correr, menor vai ser o tempo gasto para, né, a conclusão desse percurso. Veja bem, em 5 metros por segundo, esse ciclista ele gasta um tempo de 200 segundos. Já se ele aumenta aqui a velocidade, o tempo gasto é menor. Né? Resumindo aqui, à medida que o ciclista ele tem uma velocidade maior, o tempo gasto para a conclusão do percurso é menor.
Então, aqui, se minha velocidade ela aumenta, o meu tempo diminui. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Vamos resolver alguns exercícios de fixação, né? Diante de tudo que já foi falado. Uma usina produz 500 litros de álcool com 6.000 quilogramas de cana-de-açúcar. Determine quantos litros de álcool são produzidos com 15.000 quilos de cana. Bom, a informação que a gente tem é que em 6.000 quilos são produzidos 500 litros de álcool. E se a gente tem aí 15.000 quilogramas de cana? Note, gente, que à medida que eu aumentar a quantidade do peso, aí no caso da cana-de-açúcar, a minha quantidade de litros de álcool vai ser maior. Ah, professor, então seria grandezas diretamente proporcionais. Exatamente, pois se eu aumento, né, a quantidade de canas de açúcar, consequentemente a quantidade de litros de álcool também vai aumentar. E para a resolução deste problema, basta a gente separar as informações, né, em 6.000 quilogramas de cana-de-açúcar eu tenho 500 litros de álcool, né? E eu preciso descobrir quantos litros de álcool, né, eu vou conseguir aí produzir em 15.000, perdão, quilogramas de cana-de-açúcar, né? Então, resolvendo aqui essa regra de 3, a gente multiplica cruzado, como foi explicado anteriormente. A gente pode resolver da seguinte forma também. 6.000 sobre 15.000 é igual a 500 sobre x. Então, a gente corta todos esses zeros aqui no numerador e no denominador. Ficaria 6 sobre 15, né? 6 sobre 15 avos é igual a 500 sobre x. Agora sim, multiplicando cruzado, 6x é igual a 500 vezes 15. Bom, alunos, quanto que equivale 500 vezes 15? 7.500, né? Bom, x é igual, quem está multiplicando passa a dividir, x é igual a 7.500 dividido por 6. X é igual a 1.250. Note que, à medida que minha quantidade de quilos ela aumentou, a quantidade de litros de álcool também subiu, né? Em 15.000 quilogramas de cana-de-açúcar, a gente vai ter aí uma produção de 1.250 litros de álcool. É um exemplo de uma grandeza diretamente proporcional. As grandezas, elas são diretamente proporcionais, resumindo, porque à medida, né, que a quantidade de cana-de-açúcar aumentou, consequentemente, a quantidade de litros de álcool também aumentou. Bom, para finalizarmos a nossa aula, vejamos bem esse exercício. Uma equipe de 5 professores gastou 12 dias para corrigir as provas de um vestibular. Considerando a mesma proporção, quantos dias levarão 30 professores para corrigir as provas? Bom, para resolver essa questão, a gente sempre separa as informações. No caso aqui, eu separei em uma tabela, né? A relação de professores e dias. 5 professores, eles gastam 12 dias para a correção de uma prova de vestibular, né? 30 professores, eles gastaram quantos dias? Bom, parando para pensar, vamos pensar um pouco antes de resolver esta questão. Se 5 professores eles gastam 12 dias para a correção de uma prova de vestibular, eu pergunto para vocês, se eu aumento a quantidade de professores, o que é que vai acontecer? O número de dias, ele aumenta ou ele reduz? Ele reduz, professor. Exatamente, né? À medida que eu aumento o número de professores, menor vai ser o tempo. No caso aqui, menor a quantidade de dias que eles vão gastar para a correção desta prova, né? Então, aqui a gente tem um exemplo de uma proporção, né? Bom, a gente tem aqui 5 sobre 30 avos é igual a x sobre 12. Note que a gente precisa inverter
aqui a gente leva esse x aqui no lugar do 12, a gente, na verdade, troca eles de ordem. Eu tenho aqui 12 sobre x, agora passa a ser x sobre 12. É o que aconteceu aqui. Por quê? Porque é um exemplo de grandezas inversamente proporcionais, certo? Agora sim, multiplicando cruzado, 30 vezes x é igual a 30x, né? 30x é igual a 12 vezes 5, que é igual a 60. X é igual, quem está multiplicando passa a dividir, 60 dividido por 30, x é igual a 2. Né? Ou seja, uma equipe de 30 professores levarão, né, 2 dias para a correção das provas. Né? É basicamente isso que eu quis trazer para vocês. Espero que tenham gostado da aula. Até mais. Abraço.